E a gente sai da meteorologia e vai para o cenário econômico, porque a pesquisa Focus do Banco Central atualizou hoje as projeções para a economia brasileira. Depois de 20 semanas, a expectativa para o PIB parou de piorar. Vamos ver. A projeção do PIB, 6,54% para menos 6,50%. O IPCA 2020, índice que mede a inflação oficial do país, permaneceu em 1,63%. A estimativa da Selic, taxa básica de juros, segue em 2% para o fim do ano. O câmbio para o fim de 2020 se manteve em R$ 5,20. E o mercado financeiro começa a semana mais otimista, principalmente por causa de indicadores de atividade econômica lá na China, que mostraram uma retomada consistente da economia no país. No setor de serviços, o indicador subiu de 55 em maio para 58,4% em junho, sendo que leituras acima de 50 indicam avanço da atividade econômica. Também há sinais da retomada da economia na Europa, com a alta nas vendas do varejo, de 17,8% em maio ante abril. E nos Estados Unidos, o ISM de serviços subiu de 45,4 em maio para 57,1 em junho e ficou bem acima das expectativas que projetavam avanço para 50,1%. Vamos saber esse bom humor do mercado com o Jason Vieira, economista que está conosco e diz pra gente, aqui no Brasil a expectativa do PIB parou de piorar. Lá fora, indicadores econômicos animaram o mercado. O pior cenário da economia já ficou para trás, Jason? Seja bem-vindo. Aparentemente, sim. Há sinais de que nós chegamos no low, vamos dizer assim, dos piores problemas relacionados ao Covid. Existem os temores, obviamente, de uma segunda onda, mas, de certa maneira, isso é rechaçado por uma série de indicadores muito importantes que têm sido divulgados agora. Além das séries de PMIs e ISMs que foram divulgados, nós tivemos hoje no Brasil o ISM de não manufaturas, ou seja, o índice de serviços, e indicando uma alta de 57,1 pontos. Isso é uma expansão muito forte e é relacionado já ao mês de junho. Ou seja, os indicadores de maio já estavam mostrando uma situação um pouco melhor, os de junho são melhores ainda. O contexto dá-se um cenário um pouco melhor, um pouco mais calmo, e isso obviamente vai começar a mexer novamente com as projeções de todos os ativos em si, mas efetivamente mais do PIB. Jason, isso é muito importante para a gente, porque o primeiro aspecto é que você está dizendo que o pior do cenário econômico parece já ter ficado para trás. O segundo aspecto é que o mercado aqui no Brasil diz que o PIB parou de piorar. Depois de 20 semanas, ficou ali com uma expectativa levemente melhor. E terceiro, que o mercado financeiro está mais otimista. Quanto desse mercado financeiro já tem contágio na economia real? A gente quer saber, porque no agro, se a economia melhora, o consumo, por exemplo, de algumas proteínas ou lácteos também pode melhorar. Quando isso vai se consolidar na sua avaliação? A consolidação é mais difícil prever, mas o movimento em si, dado uma base muito deprimida por conta dos problemas de demanda relacionados ao Covid, estes já começaram a melhorar bastante. A consolidação, efetivamente, é depois da passagem de segundas ondas no hemisfério norte, também uma possível segunda onda aqui no Brasil. Na verdade, a finalização da primeira, ou quem sabe aqui no Brasil, se a situação continuar parecida com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com a abertura do comércio e as pessoas não respeitando o distanciamento, nós podemos ter uma segunda onda sem ter terminado a primeira. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para a gente entender o cenário como uma consolidação. Por enquanto, é uma melhora marginal, ela é importante porque ela dá uma velocidade diferenciada comparativamente às expectativas anteriores, mas ainda carece de ser consolidado. Muito bem. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre privatizações no tempo de 90 dias, que devem acontecer aqui no Brasil, e ainda indicou que acredita que a reforma tributária aconteça no segundo semestre. Isso impacta as expectativas do mercado e como que isso impacta os negócios aqui no Brasil, na sua avaliação? A expectativa por uma privatização sempre é bem-vinda, mas o mercado já está no ponto que ele precisa ver a realidade e não a promessa. O ministro Paulo Guedes ele é notoriamente otimista, o mercado gosta de ouvir muito dessas coisas, mas precisa se entender a concretização desse processo. Então o mercado não toma muito disso, vê com bons olhos as medidas, tanto reforma tributária, as reformas administrativas que são necessárias, efetivamente as privatizações, mas já está no ponto que precisa mais a concretização do que a promessa. Muito bem. Agora, todo esse cenário que a gente está colocando aqui na mesa exerce algum tipo de contágio no câmbio, por exemplo? O câmbio pode ser contagiado, mas ainda é difícil se mensurar. Por exemplo, hoje nós estamos com o câmbio bastante volátil
já esteve com uma queda mais expressiva, já esteve com uma queda menos expressiva, hoje está no meio termo mais ou menos, nós ficamos próximos de zerar a queda, chegamos acima de 0,5% de queda, hoje estamos agora nesse momento com 0,29%. Ainda existe um problema do overhead dos bancos, precisa ser o problema da queda dos juros que tem gerado no câmbio também, e toda a série de problemas políticos que acabam embutindo um prêmio de risco em cima do câmbio como o hedge. Então é difícil mensurar, mas dado um cenário melhor, a tendência seria de valorização do real. Bom, para a gente encerrar, o noticiário ao redor do mundo chama atenção para a mudança na lei de segurança em Hong Kong. E isso pode, de alguma maneira, piorar as relações entre Estados Unidos e China, aquecer aquele termômetro, elevar a temperatura sobre guerra comercial e colocar um banho de água fria nesse leve otimismo que a gente observa nos mercados hoje? Isso sempre vai chamar a atenção. Isso vai chamar a atenção a questão política local, a questão política internacional. E dado que Trump está aí nas vésperas de uma eleição e não está com números muito bons, ainda existe dúvida muito grande qual será a estratégia. Se ele vai ter uma estratégia de confrontamento com a China, que parte do seu eleitorado acaba sendo beneficiado, na verdade, para o eleitorado gosta, mas também um movimento de apaziguamento seria importante para ter resultado macroeconômico. Talvez ele tenha se animado com os últimos resultados macroeconômicos e tenha deixado isso de lado. Mas a gente só vai saber no futuro, vai chamar a atenção bastante. Muito obrigada, Geison Vieira, pela análise. Tenha uma boa semana e volte sempre. Obrigado, boa tarde a todos. A você também.